Oi, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Rafa Faria, Darcy, boa noite, gente. Estamos ao vivo para mais uma live da segunda noite. Oi, pessoal do YouTube que está entrando, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a falar hoje. Um tema muito legal, hein? Um tema muito legal hoje. Fiquem comigo nessa live que vai valer a pena. Quem mais está aqui? Ednelson, Dr. Virgílio. Boa noite, gente. Inté. Boa noite. Fiz o Giancarlo. Fala, Giancarlo, tudo bem? Boa noite. Quem mais está aqui? A Carmen. Oi, Carmen. Boa noite. Estamos aqui ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Toda segunda-feira à noite a gente está aqui para falar sobre fisioterapia e dor de cabeça, e uma vez por mês, normalmente, a gente tem um convidado ou para falar sobre dor de cabeça também, um tema relacionado, ou algum tema que não tem a ver com dor de cabeça, mas tem a ver com o nosso mundo aí da fisioterapia, tá? Seja empreendedorismo, seja gestão, porque é super importante a gente também conhecer isso. Eu acho importante a gente entender isso. Né? A gente tem um consultório, a gente tem uma clínica, quer montar um consultório, quer montar uma clínica, mas a gente tem que aprender também a gerenciar, a manejar vários fatores que tem ali. Samuel, eu estou trabalhando com dor de cabeça agora, né? Estou trabalhando com essa área diferente, como é que eu posso me posicionar? Eu estou aqui também para poder ajudar vocês, não só eu, mas os meus convidados hoje mesmo. Temos aí um convidado super especial te ensinando também a se posicionar nessa área nova. Quem está aqui também, Jacineia, Sandra, Natália Regina, Rafael Blasi, Ana Clara. Boa noite, gente. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o marketing digital na saúde e o marketing, obviamente, se é digital, é o marketing online, né? Como é que eu posso utilizar isso da forma correta? Como é que eu posso utilizar isso para me beneficiar, para trazer mais visualização para o meu consultório, para a minha clínica, para o meu perfil no Instagram, né? A gente conseguiu atingir milhares e milhares de fisioterapeutas, não só do Brasil, então o curso Cefaleia para Fisioterapeutas está aí para aprovar. A gente atingiu milhares e milhares de fisioterapeutas com um conceito, né, de fisioterapia nas dores de cabeça, né? E a gente utilizou vários conceitos do marketing digital, né? Só que tem uma pessoa por trás que cuida disso para mim, não sou só eu cuido da parte científica, mas existe uma pessoa por trás de tudo isso que a gente fez, tudo isso que a gente faz por aqui. Então, se você me achou por aí, você que está aqui e me achou por aí, aqui no Instagram, né? Isso se deve a essa pessoa, o nosso convidado, que tem o conhecimento especializado nisso. E como eu brinquei esses dias, a gente vai hoje abrir a caixa preta de várias ideias, várias técnicas que você pode utilizar aí para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu perfil aqui do Instagram, que não precisa ser só um perfil para você se distrair, mas sim para criar mais visualização para os seus conteúdos, criar mais visualização para o seu consultório, para a sua clínica, né? As pessoas precisam saber o que você faz, como você faz. Não adianta você querer que tenha paciente no seu consultório se ninguém te conhece, ninguém vê o que você faz. Né? Tem muita gente aí te esperando, tem muita gente esperando aí você se posicionar e falar, nossa, olha, ele trabalha com isso, ele faz isso, se eu soubesse antes, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, sem mais delongas, hoje o nosso convidado especial é o Marcelo Matos. O Marcelo, vou chamar ele já. Aliás, o Marcelo já está esperando aí. Ô, Marcelo, se você quiser pedir aqui a sua autorização no Instagram, para mim fica até mais fácil, viu? O Marcelo é fisioterapeuta. A gente é, assim, amigos há muitos anos, desde a época da faculdade. A gente fala que um é irmão do outro, né? Irmão de coração do outro, porque a gente se conhece desde 2004. O Marcelo
é fisioterapeuta, trabalha como fisioterapeuta, mas não sei como ele conseguiu, assim, como ele consegue, né? Mas o Marcelo, ele também, paralelamente, se especializou nessa questão do online e hoje ele é meu sócio na empresa que a gente montou, a Cranium Cursos, que leva tudo relacionado aí a cabeça e pescoço, cada vez está crescendo mais, e o carro-chefe sempre foi aí o curso Cefaleia para fisioterapeutas, a maratona que muitos participaram, né? O Marcelo, ele é o grande responsável por levar todo esse conhecimento para vocês, assim, por espalhar esse conhecimento, e um dos responsáveis pelo sucesso que a gente teve aí do curso Cefaleia para fisioterapeutas, as 2 maratonas, o simpósio e outras coisas que vão vir mais por aí. Então, deixa eu chamar o Marcelo aqui. O Marcelo está entrando aqui no Instagram também. Fala, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Beleza, fala, Marcelão, beleza? Ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Pessoal, só fala aí se não tá duplicando. Não, para mim tá bom, Marcelo. Ótimo. Tá, beleza. A gente tá ao vivo aí no YouTube e no Instagram. Marcelo, bom, eu falo que eu vejo o Marcelo mais do que a minha esposa, né? Mais do que meu pai, minha mãe, minha esposa, né? E eu falo mais com ele do que com qualquer outra pessoa, porque a gente trabalha no online, a gente trabalha junto, nós somos sócios, amigos há muitos anos, sócios, e a gente conversando, falou, vamos fazer uma live junto, vamos levar esse conhecimento que você tem para ajudar também as pessoas a aprender sobre isso, como poder se posicionar no Instagram, não só usar o Instagram para se distrair, pode ser, né, para seu entretenimento, mas também utilizar a seu favor, né? A gente tem um convidado especial que está aqui, Dr. Roberto Settlin, um dos grandes neurologistas também. Roberto, se você estiver aí, grandes neurologistas de Ribeirão. Fiquei amigo do Dr. Roberto no HC. Então, obrigado aí por estar aqui também, Roberto. Quem mais está aqui? Oi, Ludmila, boa noite. Alex, Natália, Vanessa. Quem mais está aqui? Edilene, Neide. Marcelo, então, faz tempo que eu não te vejo, né? Te vi agora 2 horas, né? A gente estava fazendo coisa nova, a gente estava gravando, né? Marcelo, então, vamos começar a falar para o pessoal, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar, então aproveitem, pessoal, pega papel e caneta, aproveitem hoje, que você já pode utilizar isso aí amanhã, se você quiser, já começar a pensar em utilizar nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, seja lá o que for, tá? Marcelo, o que é o marketing digital? Porque a gente conhece a palavra marketing, mas o que é o marketing digital? De uma forma bem simples. Para começar. Bom, pessoal, boa noite. Esse é um tema que eu gosto demais e eu acho que é um tema que está muito na moda. Tá tudo bem, áudio? Tá batendo de volta? Tá batendo um pouquinho só, Marcelo. Tá. Deixa eu ver se... Aqui. Pessoal, se o áudio estiver duplicado, qualquer coisa, avisa a gente aqui, tá? Então, esse é um tema muito na moda hoje em dia, né? Vamos pensar, principalmente depois da pandemia, todo mundo começou a estudar online, começou a procurar, começou a apostar mais, e a gente tá na moda esse tema, né? Marketing digital. Mas antes de falar um pouquinho de marketing digital, a gente precisa entender o que é marketing. Eu até coloquei aqui, ó, tem uma colinha aqui, ó, que eu imprimi aqui para a gente poder bater esse papo. Tá ok, beleza. O que é marketing? Porque às vezes a gente pensa marketing só propaganda, só anúncio, só... marketing, na verdade, eu peguei uma definição da American Marketing Association, definição de 2005, que é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Então, resumindo, pessoal, é a comunicação que você tem com o seu cliente. O seu cliente precisa de alguma coisa e você tem um produto ou um serviço para oferecer para esse cliente. Então, nada mais é do que essa comunicação. Eu tenho um problema e eu tenho uma solução e o marketing vem para fazer essa comunicação. Só que dentro do marketing, a gente tem que entender que existem várias fases dentro do marketing. Existe o marketing
atendimento e o pós-atendimento. Então, tem toda essa comunicação de todas as formas, né? E quando a gente fala em marketing online, por que às vezes a gente acaba escutando, às vezes, marketing offline, marketing online? Porque depois da criação da internet, a gente facilitou alguns processos de comunicação. Então, é muito mais fácil e talvez mais barato você trabalhar com marketing online. Hoje, para você anunciar na Globo, por exemplo, é uma fortuna. Mas para você anunciar dentro de um Instagram, você pode gastar ali poucos reais e atingir um nível de pessoas. Então, tem essas facilidades dentro de um marketing, e tudo quando a gente começa a utilizar a internet, nada mais é que um marketing digital, que a gente começa a comunicar, usar a internet para espalhar a notícia que a gente tem, a nossa... ensinar as pessoas que tanto carecem de informação. Hoje tem informação espalhada por todo lado, boas e ruins, e a gente tem que fazer o máximo para poder levar esse conhecimento para essas pessoas. Legal. Marcelo, muita gente está acostumado, e a gente também estava acostumado, com o marketing offline, né? Quando a gente fala do marketing online, não quer dizer que o offline a gente tem que deixar de lado. É importante, dependendo da sua cidade, da sua região, é importante. Mas hoje, não investir no online para propaganda do seu trabalho, do seu consultório, da sua clínica, né? Aqui nós estamos falando, né, para a maioria aqui são fisioterapeutas, né? Não investir no online, né? E quando a gente fala investir, não significa milhares de reais, chega a ser muito mais barato, muitas vezes, do que o offline, né? É perda de tempo, né? Você está perdendo tempo, você está perdendo paciente, você está perdendo dinheiro, né? Não sei se você concorda com isso, que hoje é perder tempo, é perder paciente, não trabalhar online, né? Exatamente. Na verdade, é uma das formas hoje que a gente tem. Pessoal do YouTube, melhorou? Estava duplicado no YouTube. Por isso que eu estava tentando arrumar. Confirma melhor, mas se melhorou ou não. O pessoal estava falando que estava duplicado. Tá. Hoje em dia você tem que usar todos os meios de comunicação. E hoje, vamos parar para pensar. Hoje, quanto tempo todo mundo passa na frente de um celular? Ou na frente do computador? Eu falo, antigamente, qual que era a principal fonte de comunicação? Rádio e TV. Hoje, as pessoas veem muito mais internet, coisas na internet, do que televisão, do que o rádio. Exato. Eu vou falar, hoje em dia, vamos supor, antigamente, o que era interessante fazer para uma empresa? Fazer uma propaganda de outdoor. Hoje, se você parar no semáforo, se você olhar todos os carros, a maior parte das pessoas está mexendo no celular. Você concorda ou não? Com certeza. Então, a gente começa e se você olhar um carro hoje, se tiver 4 pessoas, provavelmente 3 pessoas caiu acho que no Instagram, né? Foi eu ou foi você? Foi geral? Não sei, vamos tentar de novo aqui. Acho que caiu no Instagram só. Ele está com um probleminha para iniciar o vídeo aqui ao vivo, no Instagram. No YouTube está funcionando normal. Tá. Só dar mais um segundinho para ver se... Acho que voltou. Não, o vídeo foi encerrado. Foi encerrado, Samuel. Vamos começar de novo aqui. Pessoal do YouTube, um segundinho só, gente. A gente acha que está com um pouco de instabilidade no Instagram hoje, viu? Vamos ver novamente. Teve até problema para postar stories hoje. Ó, voltei ao vivo. Me chama aí novamente. Calma que não apareceu para mim ainda não. Tá, um segundinho só, pessoal do YouTube. Ok. Aí, entrou. Ok. Pronto. Ok. Pessoal do Instagram, caiu por algum motivo aqui, a internet tá ok. Aí, Marcelo já voltou. A gente acha que tá com alguma instabilidade no Instagram hoje.
viu? Porque a gente teve dificuldade de postagem também. Então, peço desculpa aí, pessoal, tá? Mas a gente acha que é alguma instabilidade do Instagram, porque no YouTube está funcionando normal, né? Então, vamos retomar o assunto que a gente tinha falado, né? Que o offline é importante, mas a gente não pode deixar de lado o online, né? É perda de tempo, é perda de dinheiro, exatamente porque a maior parte das pessoas hoje, nós passamos muito mais tempo no computador, na internet, no celular, nas redes sociais, do que propriamente na TV ou lendo um jornal, enfim, né, Marcelo? Exatamente. Então, continuando, a gente passa muito tempo nas telas hoje. Hoje, celular, tablet menos hoje, mas celular e tela, né? Tela. Então, a gente passa muito tempo na frente do celular e computador. Então, a gente... Deixa eu só ver aqui o que o pessoal estava falando. Não, mas eu acho que é antigo. Não, tá normal. Então, a gente precisa pegar uma fatia desse mercado. As pessoas estão procurando atendimento, as pessoas estão procurando conhecimento, principalmente, entender o que é melhor. Muita gente não sabe o que a gente faz. Vamos pensar, da nossa área agora, dor de cabeça. Nem os fisioterapeutas sabem que nós, fisioterapeutas, podemos atuar nos pacientes com dor de cabeça. Imagina os pacientes. Então, é isso que a gente tem que ensinar eles, a gente tem que educar todo esse pessoal para que eles consigam entender e começar a procurar a fisioterapia. E não só através de indicação médica ou indicação de outros clientes, mas exatamente isso. Então, a gente tem que usar tanto o marketing offline quanto online. Não é um ou outro, é os dois. A gente tem que saber usar os dois. Lógico, se a gente falar de custo, a gente consegue... Uma das grandes diferenças que eu acho entre online e offline? Uma das grandes diferenças é que offline a gente tem muito força com branding para definir marca. Exemplo, você coloca um anúncio no outdoor, todo mundo que passa lá vai ver. Só que as pessoas não vão ligar para você porque está escrito lá. Mas quando as pessoas tiverem aquele problema... ela vai lembrar daquele outdoor. Isso é uma questão chamada de branding. E que funciona, né, Marcelo? Que funciona, lógico. Repara, as propagandas da Coca-Cola, ela não fala, vai lá agora e compra. Não. Ela só traz toda a felicidade que a Coca-Cola traz, a questão da família, a união, aquele monte de coisa. E aí, quando você vai no mercado, ele te influencia a comprar Coca-Cola. Exato. Ele trabalha muito marca. É diferente de um direcionamento direto para a compra, exemplo. Ou para alguma tomada de ação, que a gente chama, né, que é o call to action. Então, você tem essas formas que a gente trabalha diferente. Mas a principal diferença que eu vejo entre online e offline, uma das principais, é a questão de mensuração. A gente consegue mensurar todos os resultados. Eu consigo saber, quando eu faço um anúncio na internet... eu consigo saber quantas pessoas clicaram naquele anúncio, quantas pessoas entraram no meu site, quantas pessoas entraram em contato comigo, eu consigo saber o quanto que eu gasto por cada pessoa que entrou em contato comigo, por exemplo. Diferente de um panfleto. Eu fui lá e panfletei. Peguei lá 1000 panfletos e distribuí dentro da minha cidade. Quantas pessoas me procuraram por causa daquele panfleto? Eu vou ter que perguntar de um por um, para saber aonde você conseguiu anotar ele no Excel ou na mão e fazer essa contabilidade, para saber o quanto que eu gastei por resultado, custo pelo resultado, quanto que eu gastei para trazer um cliente meu para o meu consultório. Exatamente. Dentro do online, você consegue fazer isso automatizado. Então, eu sei quantas pessoas visitaram meu site, eu sei quantas pessoas entraram em contato comigo, eu sei quantas pessoas vieram até o meu local, consigo mensurar tudo isso. E eu gosto de uma frase, tudo que é calculado, mensurado, é passível de melhora. Então, você consegue melhorar esses níveis desde que você tenha dados para você poder trabalhar. Então, essa é uma coisa importantíssima dentro do offline, dentro do online. E isso, novamente, a gente está reforçando, pessoal, que não é para deixar o offline de lado, mas o online, eu vou até mais longe, né? Não é o recomendado, mas o online, você, muitas vezes, não precisa nem injetar dinheiro. A gente pede que você injete, mas você estando no Instagram e usando o Instagram, por exemplo, ou o Facebook,
organicamente, do jeito que a gente fala, né? Eu e Marcelo, a gente conversa muito sobre isso, né? Organicamente, as pessoas vão te ver e você não pôs R$1. Mas hoje é recomendado fortemente que você, sim, invista. Assim como você vai investir no offline, né? Que se você vai fazer panfleto, se você vai fazer cartão de visita, se você vai escrever uma matéria no jornal da sua cidade ou do seu bairro, algo do tipo, você vai pagar por aquilo, né? E às vezes não vai ser barato. Um outdoor, por exemplo, quanto não é um outdoor hoje? E o online, ele é puta outdoor para você, né? E você pode fazer do seu jeito, a hora que você quiser, e sem gastar R$1. Mas hoje, novamente, né? O online, né, é recomendado fortemente que você invista. Mas talvez você esteja pensando que o investimento é muito alto e você não precisa começar com um investimento muito alto. E mesmo com investimento baixo, você consegue ter resultado, né, Marcelo? Para começar. Na verdade, você tem para todos os tipos de bolsa, né? Exato. Você consegue trabalhar desde, sei lá, se eu quiser anunciar um dia, eu consigo. E é uma coisa até que eu até coloquei aqui para a gente conversar, Samuel. Você falou a questão de investimento, eu acho que a gente pode até falar sobre investimento. O que é, se é um investimento, se é um gasto, isso é uma coisa que sempre pesa no bolso, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Eu quero que o pessoal que está assistindo responda para a gente no chat. Hoje, o que nós fazemos, nós fisioterapeutas, nós vendemos alguma coisa? Quando a gente marca um atendimento, acontece alguma coisa, isso é um processo de venda? Boa. E aí, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Instagram, quando a gente marca uma consulta, uma avaliação, uma sessão, a gente está fazendo um processo de venda? A gente está vendendo? Sim, não? Nós somos vendedores de alguma coisa? Sim, não? O que vocês acham? Tem um delayzinho, né? Vamos esperar o pessoal responder. Isso. Quem puder responder aí, a gente quer dar uma olhadinha no que vocês acham. Eu acho Marcelo, que o YouTube está duplicado, né? Mas eu tentei arrumar algumas coisas aqui, mas não entrou. Franciane no YouTube está falando, acredito que sim, é uma venda. Legal. Mais alguém aqui no Instagram, se quiser digitar aí, quiser participar, vocês acham que você está vendendo? A Neide, Bruna está falando, com certeza, está vendendo, né? O pessoal do YouTube está participando. Ednelson, sim. Legal. Marcelo, somos ou não somos vendedores? Pessoal, todos nós, não existe uma pessoa no planeta Terra que não é vendedor. Põe isso na tua cabeça. A gente tem um conceito muito errado de venda. A gente tem, quando a gente fala sobre venda, a primeira coisa que a gente pensa aquele tipo papo de vendedor. Eu estou tentando empurrar alguma coisa para a pessoa que a pessoa não precisa. E não na verdade. Isso não é verdade. Exato. Por quê? O que é um processo de venda? O Samuel tem um problema e eu vou solucionar esse problema vendendo alguma coisa para ele. Exemplo, ele quer começar a correr. Ele precisa de um tênis. Ele tem um problema. O vendedor, ele tem um tênis e ele vai apresentar o tênis para ele. O bom vendedor é aquele que não precisa falar uma mentira. Exato, exatamente. O bom vendedor não é o que conta mentira. Esse é um péssimo vendedor. Porque ele vai vender uma vez, ele não vende a segunda. Não vende mais. Pessoa. O bom vendedor é aquele que resolve problemas. E nós somos resolvedores de problemas. Ele vende a solução, né, Marcelo? Exatamente. Nós somos resolvedores de problema. A gente tem o conhecimento técnico, nós vendemos o nosso conhecimento, principalmente o nosso conhecimento, e em segundo lugar, nosso tempo. Afinal de contas, todo fisioterapeuta demorou no mínimo 4 anos para se formar. É um conhecimento adquirido em 4 anos para fazer qualquer tipo de intervenção. Vamos pensar nesse primeiro ponto. E é isso que a gente vende. A gente vende o nosso conhecimento sobre o tratamento daquele paciente. A gente vai indicar os melhores exercícios, a gente vai fazer as melhores técnicas, nós vamos fazer, passar as melhores orientações para a pessoa, as melhores orientações de estilo de vida. Tudo isso é um conhecimento e a gente está vendendo tudo isso. Então, a gente tem que se posicionar como vendedor. Nós vendemos um trabalho. E quando você faz a avaliação,
Quando você faz a avaliação do seu paciente, você vende todo o resto do tempo de trabalho. Todas as próximas sessões. Ó, seu tratamento vai ser assim, 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 assado, vai funcionar dessa e dessa forma. Você está usando estratégias de vendas para fazer esse paciente voltar. E toda vez que você passa um exercício para o paciente fazer em casa, você está vendendo a sua ideia para ele e ele precisa comprar isso de você. Então, sim, nós somos vendedores. E quando a gente pensa em venda, existem várias fases da venda. Quando você chega assim, existe a parte de que o cara não sabe qual que é o problema dele, tem a parte que o cara já sabe, você tem a solução. Então, existem várias fases de venda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E uma coisa que você citou é a questão de investimento. Todo dinheiro que você gasta em marketing, isso é um gasto. Gasto é diferente de despesa, que é diferente de investimento. Boa, nós temos, simplificando tudo, a gente tem dois tipos. A gente tem despesa e a gente tem investimento. Ótimo. O que vocês acham que é investir? É que a gente fala em investir em marketing, né? Então você já traz isso muito intrínseco. Mas por que marketing, gastar com marketing é um investimento? Diferente de um aluguel, diferente de da conta de energia. Qual que é a diferença principal? A despesa, ela é algo que você tem que gastar obrigatoriamente, mas não influencia no quanto você vai receber, no quanto você vai ganhar. Perfeito. Quando você fala em investimento, é quando você vai gastar algo para trazer muito mais retorno financeiro. Então, eu vou investir. Exemplo, eu gasto R$50 para trazer um cliente para mim. Eu gasto R$50 para trazer um cliente para mim. E esse cliente, quando ele vem, a sessão dele custa R$100. Opa, eu investi R$50 e voltou 100. Desculpa, pessoal. Hoje em dia, com a taxa de juros baixa, por mais que ela está crescendo, existe algum investimento melhor do que esse? Exatamente. Então a gente tem que começar a pensar com isso. Pode falar, senhor. É interessante isso que você falou, né? A gente está pensando na sessão e tal, até a gente vai falar agora do online mais especificamente, mas é importante esses conceitos introdutórios, né, pessoal? Sim. Se você faz exercício físico, você não está gastando tempo indo na academia, você não está gastando tempo acordando cedo e indo dar a sua corrida, você está investindo na sua saúde, né? Então, o que é o investir na sua saúde? Você está gastando o seu tempo, entre aspas, né? Você está lá usando o seu tempo, disponibilizando o seu tempo para ir até a academia, sua energia, para ir até a academia, para ir até o parque correr, para ter um retorno em saúde cardiorrespiratória, muscular, mental, física, ou seja, saúde como um todo, né? Então, exatamente, você tem o retorno. Então, você investe o seu tempo, você tem um retorno em saúde. Quando a gente fala de investimento em marketing, offline ou online, se você fizer um bom investimento, né, tanto no off quanto no on, mas hoje a gente está falando de online, se você faz um bom aporte, um bom investimento, pensado, não é jogar dinheiro, aí sim é um gasto que você vai perder, né? Por isso que o Marcelo está aqui hoje, para dar as dicas para vocês. Se você faz E hoje eu vou dar um spoiler. Clicar no botão impulsionar é rasgar dinheiro. Depois eu conto mais. Isso, legal. Isso é legal. Que é a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Então, você investir no online é sim investir. Porque aquilo ali, se é feito de forma inteligente, tem retorno, né? A gente começou a levar a fisioterapia nas dores de cabeça, né? A gente uniu as forças para levar a fisioterapia nas dores de cabeça há pouco tempo. Eu trabalhava no meu canto, Marcelo trabalhava ali com as coisas dele, nós unimos força em junho, aliás, né, Marcelo? Em junho, agora, esse mês, faz apenas 2 anos que nós estamos trabalhando. O Marcelo trouxe toda a experiência, a expertise dele, e eu entrei com a questão científica. Então, faz apenas 2 anos que nós estamos trabalhando aqui no Instagram e também automaticamente no Facebook, levando fisioterapia na Cefalés de modo online, né? E a gente cresceu muito, graças a Deus, em 2 anos,
Temos aí 7 turnos do curso Herbalife para fisioterapeutas, um simpósio, 2 maratonas, muita gente acompanhando aqui conteúdo diário, né, de dor de cabeça. Só no curso Herbalife para fisioterapeutas são mais de 500 alunos. São mais de 500 só alunos. Nesse curso. Só nesse curso, né? Para vocês verem o poder do online. Mas o online tem que ser feito, assim como o offline, o online ele tem que ser feito de forma inteligente. Tem algumas dicas, algumas sugestões, na verdade, alguns pontos chaves quentes aí que eu queria que o Marcelo passasse aí para vocês. Então tá, Marcelo, vamos para o segundo ponto da live, que é o seguinte. Bom, entendi, Marcelo, que é investimento. Eu tenho que, se eu usar de forma inteligente o dinheiro a meu favor no online, né, usar a mídia social para ganhar dinheiro, para trazer pacientes, enfim, e conseguir ajudar as pessoas, né, a consequência é o dinheiro, mas você está ajudando as pessoas, eu não sei nem por onde começar. E eu não entendo bulhufas, né? Eu achei que era só jogar um conteúdo lá no Instagram e esperar a visualização. Antigamente, né, Marcelo, era assim. Sim. Há anos atrás, o Instagram, gente, ele não é bonzinho como a gente imagina. O Instagram é movido por dinheiro. Então, lá atrás, o Instagram, ele queria aparecer, ele pegava o seu conteúdo e espalhava para Deus e o mundo. Agora não é mais assim. Se você quer que o seu conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, você tem que injetar dinheiro, mas de uma forma inteligente, e não rasgar dinheiro. O Marcelo, então, assim, eu não entendo nada, né? Como é que eu posso fazer? Isso serve agora para você que está acompanhando aqui, que já fez os cursos, que está se interessando pelo assunto fisioterapia e cefaleia, ou para você que não trabalha mas nessa área, mas está aqui querendo aprender, querendo sugar o Marcelo, e pode sugar o Marcelo, a gente falou que ia abrir a caixa preta. Eu quero que o Marcelo dê algumas dicas, o beabá, coisas que tem que ser feitas e algumas dicas que, Marcelo, pode passar para ele algumas coisas que a gente faz para eles, né? Pode passar algumas coisas que a gente faz, como que a gente pensa em relação a levar esse conteúdo também. Como é que eu começaria, Marcelo? Tá. Para onde a gente começar, tem vários caminhos que a gente pode seguir. Vamos pegar o Instagram, né? Para facilitar? Mas antes de qualquer coisa, antes de você escolher uma plataforma para você utilizar, antes de qualquer coisa, você tem que estar na tua cabeça, muito bem desenhada, o seu objetivo. Boa. Se você não tiver para onde você quer ir, desculpa, pessoal, qualquer lugar serve. Se você não tem um objetivo claro para onde você vai, não importa para onde a correnteza levar, tá? Porque você não tem que reclamar. Porque você não tem objetivo. Então, e dentro do marketing, dentro do desenvolvimento de... Tudo bem? Tudo bem. Então, dentro de tudo isso, a gente tem que ter claro muito bem o que a gente quer. Qual é o nosso desejo? Qual que é o seu desejo? O que você quer? Para que você vai entrar na internet? Para que você vai postar algum conteúdo? Esse é o primeiro objetivo. Você tem que definir muito bem claro o seu objetivo. Você quer atrair mais cliente? Você quer ser reconhecido? Você quer criar uma autoridade? Você quer, sei lá, a gente pode... Vocês podem falar qualquer tipo aí de objetivos e eles vão ser objetivos bem claros. Lógico, quando você vira uma autoridade na sua região, isso te traz cliente. Sim. Mas antes de você virar uma autoridade, você tem que ter know-how. Não dá para você ser o melhor fisioterapeuta de dor de cabeça da sua cidade sem ter atendido nenhum paciente de dor de cabeça. Você só postando no Instagram. Não se sustenta. Não se sustenta, não tem como. Então, uma coisa, ela vai juntando com a outra. Então, o objetivo, você tem que ter muito bem claro isso. O que é o seu objetivo? Aonde você quer? Você quer atrair mais cliente? Você quer atrair mais seguidor? Você quer ter mais curtida no Instagram? Desculpa, pessoal. Ter 2.000 curtidas no Instagram não significa que sua agenda está cheia. Exato. Então, existem estratégias diferentes para um ou para outro. Se a gente for começar a falar sobre orgânico, sobre post, essas coisas, a gente vai passar horas e horas. Na verdade, esse é um assunto que dá para passar, acho que dias
conversando e a gente não vai ter fim. Então, hoje, o que você tem que fazer é posicionar você. A maior vitrine hoje do mundo chama-se Instagram. Então, você tem que postar no Instagram. E o Instagram é uma rede de relacionamento. Então, você tem que se relacionar com a sua audiência, com os seus clientes. Você tem que postar, você tem que perguntar, você tem que ser você. Não adianta você só ser o Samuel professor, ou só o Samuel do consultório. Não, tem que ser o Samuel como ele é. As pessoas cansaram da novela das 8 e elas começaram a preferir o Big Brother, porque é o que é real. Então é isso que as pessoas procuram. Elas querem saber. Exato. E não adianta ser falso que ninguém vende. Se você não acredita que você é um bom fisioterapeuta, não existe vídeo nenhum no planeta que você vai fazer e você vai passar segurança para essa pessoa. Não tem como. A sua comunicação, não só a sua comunicação verbal, mas a sua comunicação corporal, ela vai dizer tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter objetivos. O que eu quero? Tá. O que eu quero? A coisa mais difícil do planeta Terra. Por que toda dieta fracassa? Porque a maior parte das pessoas não conseguem ficar na academia todo dia, por um ano. Chama-se constância. É a coisa mais difícil de fazer. Todo mundo começa, pouquíssimas pessoas terminam. O que é mais difícil é você se manter constante. Você passar, educar o seu cliente. Dentro do Instagram, você está lá, você tem o seu espaço e você tem que educar o seu cliente. O cliente está cheio de informação ruim para esse cliente. Então você tem que mostrar, trazer o máximo de informação boa, com embasamento, dicas para ele levar para o dia a dia, para que ele entenda que você é a solução do problema dele. Então, fale para mim, uma frase que é legal. Fale para mim sobre o meu problema melhor do que eu entendo sobre ele, e eu tenho certeza que você vai ter a minha solução. Fala para o paciente com enxaqueca. Melhor do que ele entende sobre enxaqueca, sobre mais do que ele sente a enxaqueca, ele vai ter certeza absoluta que você vai ter a solução para o problema dele. E ele vai te procurar. Ótimo. Vamos pensar assim. Então, o meu objetivo, até para facilitar para o pessoal, o meu objetivo é divulgar o meu trabalho, dentro da minha clínica, do meu consultório. Basicamente, vamos pôr assim, tá? Eu trabalho lá com dor de cabeça e eu quero divulgar o meu trabalho, a minha clínica, o meu consultório. Segunda coisa que você falou, Marcelo, bom, já que eu tenho um objetivo, é a constância. Gente, há 2 anos que nós postamos todo santo dia. Todo santo dia existe alguma postagem no Instagram. Essa é a constância que o Marcelo falou. Eu não dou conta. Olha, eu sinto te dizer, mas não tem outra saída. E se eu fizer dia sim, dia não? Não, tudo bem. Mas se você fizer todo dia, é melhor. Estar presente no Instagram todo dia. É a constância. É a coisa mais difícil do mundo, mas talvez a mais importante. E eu acho que a terceira coisa, Marcelo, que eu acho que tem que falar para o pessoal, é o que é nicho, né? Você tem que focar no seu nicho. Então, o que é nicho, Marcelo? Bom, pessoal, o que é nicho? É quando você foca em algo que é específico. Exemplo, eu sou fisioterapeuta osteopata. Trabalho com osteopatia. Eu poderia anunciar só osteopatia? Posso. Mas imagina, no meu consultório eu posso atender dor de cabeça, posso atender dor nas costas, posso atender dor no pé, cervical, posso atender várias coisas. Imagina eu comunicar isso com todo mundo. É muito difícil, gente. É muito difícil você fazer essa comunicação com todo mundo. Por isso que quanto mais nichado mais a sua comunicação é assertiva. Hoje, imagina, você vai lá e faz um stories. 100 pessoas assistiram esse stories. Você tem que atingir 100 pessoas diferentes. E cada pessoa pensa de uma forma diferente. Já é muito difícil. Agora, imagina você se comunicar com toda a população.
com todo mundo. Não dá. O jeito que você fala para mulher é diferente do jeito que você fala para homem. A sua orientação para um idoso é diferente da comunicação para uma pessoa mais jovem. Então, é isso muito difícil. Então, quando você nicha, você mira, é igual, vamos pensar, você pode atirar com uma metralhadora, você dá 1000 tiros e acerta 10 pessoas. Aí você pode, o que é melhor? Você tá com um rifle e acertar uma pessoa por cada vez. Marcelo, esse exemplo é muito ruim, porque é arma de fogo. Não, mas é só para vocês entenderem. Você pode diversificar tudo e tentar jogar ao vento, só que quando você joga ao vento, você não acerta especificamente as pessoas. Exato. Exemplo, na nossa área, paciente com enxaqueca. Eu quero anunciar para um paciente com enxaqueca. Eu vou gastar dinheiro com homem? Com pessoas com homem? Ou pessoas acima de 65 anos? Não. Eu vou estar rasgando dinheiro. Porque não é o público-alvo. Exato. E aí, vocês perceberam, gente? Vocês perceberam que a coisa faz isso, ó? Então, você tem que fechar. Fechar cada vez mais. Por quê? Quando você é mais fechado, é mais certeiro que você vai gastar bem aquele dinheiro. Ou você vai se comunicar melhor com aquela pessoa. Porque você está falando a linguagem específica daquela pessoa. Então, essa é a grande questão. Vamos dar um exemplo, Marcelo. Vamos dar um exemplo nosso. Né? Então, ó, a gente não tem um Instagram focado em pacientes. Tem pacientes, mas nosso Instagram não é focado em pacientes. Nosso Instagram é focado em fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que têm interesse, né, em cabeça e pescoço. Se eu tenho um Instagram para pacientes com dor de cabeça, o pico da dor de cabeça é por volta da segunda a, no máximo, quinta década de vida. E principalmente da segunda a quarta década de vida. Como o Marcelo falou, se eu tenho pacientes com dor de cabeça, as dores de cabeça vão começar por volta ali dos 16, 17 anos, tá? A pessoa começa a procurar tratamento, claro, a enxaqueca, às vezes começa lá na infância, mas na média populacional, você põe ali 20 anos, até os 45, mais ou menos. E mais mulheres do que homens, se eu for falar para enxaqueca. Deu para entender? Então você nichou, você fechou. E isso eu aprendi, gente, com o Marcelo. Né? Então, não adianta você querer dar um tiro para tudo. Para pacientes de 18 a 65 anos. Não, não é isso. Eu quero trabalhar com geriatria. Por que é que você vai focar em pessoas com 18 anos? A não ser que você queira ensinar geriatria para estudantes de fisioterapia. Aí você pode utilizar o Facebook, porque idosos gostam de usar mais Facebook do que Instagram. Vocês entenderam a sacada? Então, é o objetivo, a constância e o nicho. Né? São 3 pontos assim. Se você não tiver um nicho, para e pensa antes de pôr dinheiro no Instagram, qual é o meu nicho? Com quem que eu quero falar? Mais homem, mais mulher? Quem eu quero atingir? Se você não tiver isso em mente, você vai jogar dinheiro fora, né, Marcelo? Exatamente. É exatamente isso que o Samuel falou. E uma das perguntas da live, eu vou até compartilhar aqui no YouTube, pessoal. Quem tiver no YouTube vai ver. Eu só vou compartilhar um esqueminha, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui. A grande pergunta da live hoje é: por que eu devo investir em marketing? Por que eu devo... Samuel, caiu de novo. Caiu novamente, né? Eu acho que é a instabilidade do Instagram mesmo, viu? Hoje tá uma porcaria. Hoje é instabilidade. Vamos novamente. Vamos lá. Só porque eu falei do YouTube, o Instagram ficou com ciúme e caiu, né? Aí, vamos ver de novo.
Aí voltou, manda para mim. Não apareceu nem para mim ainda, como é? Vai aparecer. Teoricamente, você está André do YouTube está perguntando assim, então você é o criador, né? Esse é o criador do seu avatar, seu irmão? Sim. Quem criou foi o Marcelo. Aí, pode mandar, Marcelo. Aí. Pronto, mandei. Andréia, isso que o Samuel falou, de a gente conversar mais entre a gente com as nossas esposas, isso é praticamente a verdade. Eu acho que nos últimos 2 anos, eu acho que não teve um dia que eu não falei com o Samuel. Nenhum. Raríssimo, raríssimo. Pessoal do Instagram, hoje o Instagram está com instabilidade, tá? Então é por isso que está caindo, não é a internet, tá? Então só para avisar vocês, o Instagram está com certa instabilidade, tá bom? Então peço desculpas aí para vocês, tá? Ô Marcelo, vamos retomar então? Tá, então voltando à pergunta principal, que era o tema da live, por que eu devo investir em marketing? Por que eu tenho que gastar dinheiro para o marketing? Hoje, se a gente for pensar, eu acho que quase todo mundo, qual que é a melhor forma de atração de cliente para o seu consultório? Vocês vão concordar comigo que é o boca a boca, não é? Teoricamente, todo mundo fala, gastar com marketing não adianta, porque é o boca a boca que funciona, eu não sei o que tem. E eu vou falar para você que eu pensava desse formato também quando eu comecei. E quando eu comprei o primeiro curso sobre marketing digital, eu falei, velho, eu vou gastar aqui tudo, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Vamos ver o que vai dar. Bom, como que funciona o ciclo bem simplificado de um marketing de boca a boca? Como chega o paciente? O paciente chega até você. Eu vou simplificar, pessoal, quem não está quem está no YouTube vai conseguir enxergar. Agora no Instagram eu vou tentar desenhar para vocês aqui, é super fácil, bem simples. Existe um círculo. O paciente chega para você, você vai iniciar o tratamento, você vai gerar resultado. Esse paciente vai sair feliz do seu tratamento, ou às vezes ele nem saiu, ele vai indicar um outro paciente para você. Isso é lindo. Essa roda, se ela funcionasse perfeitazinha, era lindo. Um paciente traz mais um, outro paciente traz mais um, em 6 meses você estaria com o consultório lotado. Porém, não é assim que funciona. Essa roda, ela roda muito devagar no início. Ela é uma roda que ela vai bem devagar. Você atende o primeiro paciente, às vezes ele não vai indicar ninguém. Aí, de repente, vem de novo o segundo paciente. Aí, esse paciente indica um terceiro. Legal, aí você tratou os 3. Deu alta para os 3, porque nós, fisioterapeutas, que não gostamos de ficar com o paciente pro resto da vida, pessoal. O fisioterapeuta que fica, a não ser que seja paciente que realmente... precise. Mas na dor de cabeça, não. Na dor de cabeça, não. Então, a gente trata e dá alta. Então, vamos partir desse princípio. Então, essa roda, ela demora para acontecer. Qual é uma das formas de a gente acelerar essa roda? Nada mais é que a gente investir em marketing pago. A gente investir dinheiro. A gente vai trazer um paciente, ele vai fazer o tratamento, vai trazer um resultado, talvez ele gere uma indicação, e aí você traz um outro paciente com marketing pago, e aí você acelera essa roda. Porque você está injetando dinheiro, trazendo paciente porque você gastou e trouxe esse cliente para você, e aí não adianta nada também você não der resultado. Se você também não tiver resultado, você vai ficar gastando, o paciente fica ali algum tempo e vaza. Vai ficar gastando um pouquinho e vaza. Então você precisa dar resultado. Não adianta. O fisioterapeuta que não dá resultado, desculpa, vai falir, vai morrer de fome. Precisa ter resultado. Então não tem como. Olha o Mercúrio aí. Olha o Amir aí. Fala, Amir. Lindos. Então, fisioterapeuta tem que gerar resultado. Não tem como pensar diferente. Então, o marketing pago, o objetivo maior nosso é atrair paciente. E como a gente faz a atração? Através da educação. Tá caindo o Instagram. Tá difícil hoje no Instagram, hein? O Instagram tá caindo. Continua. Pode continuar, Marcelo. Tentar mais uma vez. Então, não, pessoal, vou tentar mais uma vez, mas pode continuar, para não prejudicar o pessoal. Então, você investir dinheiro, atrair mais um cliente, ele vai te trazer, vai acelerar essa roda. Às vezes, um consultório para encher, ele vai demorar
1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quantas pessoas demoram 10 anos para encher um consultório? Então, quando você investe em marketing, você... Deixa eu ver aqui. Mandei isso, mano. Ok. Hoje tá difícil. Guerreiro de fazer no Instagram, né? Tá difícil hoje no Instagram, pessoal. Não, corre lá pro canal do YouTube, tá? Qualquer coisa, corre lá pro canal do YouTube que tá funcionando bonitinho. Tá? É só digitar Samuel Lodovici lá no YouTube. Tá? Isso. Ou tem alguns stories aí, caiu várias vezes. Joelma, qualquer coisa, é um Instagram que está instável hoje. Qualquer coisa, pessoal, a live está correndo lá no YouTube, Samuel Lodovici, no canal lá Samuel Lodovici no YouTube, tá correndo normalzinho. Você marca outra também para bater esse papo, a gente vai tentando fazer. Vamos lá. Então, continuando, uma das formas de você acelerar o processo de reconhecimento, de aumentar a quantidade de pacientes que você tem através de investimento em marketing. E quando a gente vai falar em investimento em marketing, hoje, basicamente, nós temos 2 grandes empresas. 2. Facebook e Google. Existem outras? Existem. Mas essas são as 2 principais. Então, você tem essas 2 que são totalmente diferentes uma da outra. Tá. Pode falar que eu estou escrevendo aqui para o pessoal. Tá, é que tá tu. Beleza, então a gente tem 2 empresas, Google e Facebook. Quando a gente fala do Google, a gente vai falar de Google e YouTube. Quando a gente vai falar de Facebook, nós vamos falar de Facebook e Instagram. Então, as 2 empresas, o guarda-chuva é o Google e o Facebook. Isso, Carmen, vem para cá para o YouTube que tá bem. Qual que é a diferença entre as 2? Primeira coisa, o Google é uma ferramenta de intenção. Por que você vai no Google? Porque você já está procurando sobre um serviço, alguma coisa, e você vai jogar lá no Google. Exemplo. Tratamento de fisioterapia. Osteopatia. Tratamento de dor de cabeça. Tá duplicando pra caramba, eu acho. Pode ir. Tá. Então, você vai jogar no Google e aí ele vai aparecer na busca. E quando você paga, você vai aparecer mais ranqueado. O pessoal tá falando que tá duplicando. Mas acho que hoje tá difícil mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se melhora. Então, quando o paciente, o cliente, sabe o que ele quer, ele vai procurar no Google. E aí você pode gastar o dinheiro, aparecer lá em primeiro, ou se o seu site é muito ranqueado, que a gente chama de SEO, mas é o tema de outra aula, ele vai aparecer nas primeiras páginas. Então é mais fácil as pessoas te contatarem. A outra forma, isso chama rede de pesquisa no Google. A outra forma de anunciar no Google chama rede de display. O que é a rede de display? Por acaso, algumas vezes... Samuel, seu áudio não está aberto? O pessoal está perguntando. Tá fechado. Nem do celular? Tá fechado, meu áudio está fechado. Tá. Não sei, tá? Hoje tá complicando. Então, a rede de display, o que é? Alguma vez você foi lá e colocou, uma pesquisa no Google tênis. E aí todos os sites que você entra tem uma propaganda de tênis no cantinho. Aquilo é a rede de display. Você faz com que persiga a pessoa em todos os sites que ela tá. Eu acho que agora o som melhorou, Samuel. Pelo menos para mim parou. Então, a gente tem essas 2 formas de anunciar dentro do Google. Aparecer lá nas pesquisas normais e
ficar perseguindo a pessoa quando você consegue traquear. Você consegue fazer todo esse traqueamento. Hoje em dia, até você falar perto de telefone, começa a aparecer propaganda para você depois. Porque ele pega, o microfone ele pega tudo que a gente conversa e ele vai ficar anunciando para você depois. Então, essa é uma forma de anunciar no Google. Como a gente anuncia no Facebook? Lembrando que Facebook e Instagram é a mesma empresa. Então, você vai anunciar tanto no feed quanto no Stories. E já está começando a anunciar no IGTV. O IGTV ele vai ficar igual o YouTube. Você vai começar a assistir um vídeo, aparece uma propagandazinha. Roda uma propaganda lá antes. Aquela propaganda na hora que você vai começar a assistir um vídeo, aquilo também você consegue anunciar ali. Então, você começa a fazer tudo isso. Pessoal, existe uma outra forma, existem locais para você anunciar em cada um deles. O Google tem o Google Ads. O Google AdWords. Você vai procurar ali no cantinho, quando você entra no Google, no cantinho ali, você tem aquelas bolinhas. Quer ver? Eu acho que vou até mostrar aqui para o pessoal do... Samuel, o seu áudio... Marcelo, eu acho legal mostrar isso para ele, mas eu acho legal também focar no Instagram também. Acho que é mostrar para eles como é que a gente pode ir por esse caminho, né? Que assim, talvez no Google é legal, mas não sei se agora daria tempo, né? Na verdade, os dois não são fáceis de você mexer. Vou ser bem sincero para vocês. Quem não sabe nada vai gastar dinheiro à toa. E o porquê é importante você ter esse conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, para você não gastar dinheiro à toa, rasgar dinheiro mesmo. Por quê? Você pode contratar uma empresa, uma agência para fazer isso para você. Só que você tem que estar com um objetivo muito claro do que você quer. Você não quer curtida, você não quer comentário, você não quer seguidor. Você quer cliente, você quer ligação para o seu consultório. É isso que você quer. Então você tem que deixar muito bem claro isso para você poder cobrar isso da empresa que vai fazer. Você pode fazer? Pode. É fácil de fazer? Não. Para ser bem sincero, não é fácil de fazer. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Não é passar 1 hora estudando ou assistir uma aula que você vai conseguir fazer. Não é só apertar botão, você tem toda uma estratégia por trás de tudo aquilo. Então, uma coisa que é fácil de vocês fazerem, e é uma dica extremamente valiosa, que vocês não gastar 1 centavo. Vou até mostrar aqui para vocês, que é isso aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, Google Meu Negócio, que fica aqui nesse cantinho aqui, ó. Ele vai estar em algum lugar aqui, ó. Quando você clica nesses apps do Google, Google Meu Negócio, você vai cadastrar a sua empresa, o seu consultório ali. Por quê? Toda vez que a pessoa procurar, ó, ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Meu nome aqui, ó. Marcelo Matos, do Chupati Ribeirão Preto. Aqui, ó, vai aparecer aqui e vai aparecer no Google Maps. Então, isso aqui você não gasta 1 centavo para estar aqui. Agora, quando você vem no Google, você aparece aqui, ó, tá vendo o anúncio? Ó, eu tô aqui, ó, eu anuncio. Tem uma outra pessoa que anuncia aqui embaixo também. Então, Google Meu Negócio, gratuito, dica de hoje para você fazer a hora que acabar a live. Só isso já vai te trazer cliente para o seu consultório. Dica de curso, gente. Dica de curso. Super simples. Tá. Por que eu falei para vocês que o botão impulsionar do Instagram é gastar dinheiro à toa? Porque lembra que eu falei para Marcelo, explica onde está esse botão, né? Explica para eles o que é isso, né? Todo post que você faz, ele sempre, às vezes quando tá aquele post que deu alguns seguidores a mais, algumas curtidas, vai estar lá. Alcance 100 pessoas gastando R$7 por dia, exemplo. Clica aqui no impulsionar e você faz. Até poderia, é que aqui não vai dar para fazer por causa do celular, né? Mas é super fácil, vai aparecer. Todo post seu vai ter o botão lá, impulsionar. Por que é gastar dinheiro à toa? Porque ele não te dá métricas, ele não te dá objetivos específicos. Você até pode colocar lá contatos,
tal, mas as métricas são muito pequenas, você consegue restringir muito pouco o público que você vai impactar, como você vai impactar. Existem várias formas, o que lembra que eu falei? O que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você não sabe se é bom, você vai estar gastando dinheiro, porque ali ele quer que você comece a anunciar para te dar um pouquinho de resultado para você continuar gastando. Então, ali é o jeito mais fácil de você fazer, só que é o jeito que dá menos resultado. E aí existe uma outra ferramenta que chama, depois vocês podem jogar lá, Business Facebook, que é o BM, que geralmente as pessoas falam. É Business Manager Facebook. É lá que você faz todos os anúncios. Porém, ele tem uma alta capacidade de... Você precisa aprender a mexer ali. É fácil? Mais ou menos. Se você estudar um pouquinho, dá para mexer. Acho que a gente pode até fazer um curso sobre isso, hein, Samuel? Acabou de vir a ideia aqui. E aí, vocês falei, pessoal, um curso disso? Eu vou pensar. Se vocês quiserem, depois vocês me mandam um Instagram lá, um direct, e a gente pensa em fazer um curso. Porque hoje, para ser bem sincero, um curso de marketing digital custa na faixa de uns 2.000, 2.500 para mais, para você aprender a mexer com isso. Existem alguns cursos mais baratos? Até existe. Mas é muito básico. Porém, você pode aprender tudo sozinho dentro do YouTube também. Pode. O problema é que você tem que ficar caçando vídeos que são realmente importantes e interessantes. Então, são várias estratégias que você vai utilizar. E quando você vai pensar isso, quando você vai passar para alguma empresa que vai fazer isso para você, a gente faz isso, tem eu e tem mais uma pessoa que trabalha com isso, que faz toda essa operação de subir todas as campanhas e trazer os clientes para os cursos, para o perfil, para vídeo. Então, quais são os objetivos quando você vai anunciar, quando você vai investir ali em anúncio no Facebook? Você pode, que nem eu falei para você de branding, que é reconhecimento de marca, eu quero só alcançar pessoas, eu quero espalhar minha comunicação para o maior número de pessoas possível. Ah, esqueci de uma coisa, a diferença entre Google e Facebook o Facebook o cara já está em intenção de compra, já está em intenção de procurar aquele produto. O Facebook e o Instagram, ele é totalmente diferente, é de atenção. O cara não está ali procurando uma peça para comprar, ele não está procurando um atendimento de fisioterapia, ele não está procurando entender o porquê que ele tem dor, ele vai procurar isso lá no Google ou no YouTube. Dentro do Instagram, dentro do Facebook, você tem que captar a atenção dele. Então, você coloca um anúncio que capta a atenção dele, tem um texto que você vai explicar, e aí você redireciona ele para onde você quer. Por isso que a gente chama de tráfego. Todo mundo que for pesquisar sobre anúncio na internet, você vai conhecer a palavra tráfego. Trafego, não tráfico, hein? Tráfego, que é jogar esse tráfego de pessoas para um determinado ponto onde você quer. Você quer a atenção delas. Exemplo, as pessoas não sabem que fisioterapeuta atende dor de cabeça. Então, eu vou criar um site ou um blog, e aí você joga essas pessoas, faz um anúncio falando, despertando a curiosidade dessa pessoa que tem dor de cabeça, e aí você joga para um blog seu, explicando por que ele deveria passar com um fisioterapeuta. Você explica para ele, o fisioterapeuta trabalha assim, assim, assado, um tratamento especializado de cabeça vai ter esse benefício, e lá tem um contato seu. E aí, lá dentro do seu site, você faz o que você quiser com ele. Então, ali você redireciona ele para onde você quer. Então, você tem todos esses formatos. Então, você consegue trabalhar isso aí. Então, dentro do Instagram, dentro do Facebook, você capta a atenção da pessoa. Quando você capta a atenção da pessoa, você leva ela para onde você deseja levar. Então, um objetivo que a gente tem, dissipar a sua marca. Outro objetivo que você tem, tráfego para um determinado site. Exemplo, eu quero que o máximo de pessoas cheguem no meu site, porque quanto mais pessoas chegarem no meu site, a probabilidade de eles marcarem uma consulta é maior. Então, eu tenho um objetivo de tráfego. Eu tenho um objetivo de cadastro. Todo mundo que vai para uma maratona, você fala para fisioterapeutas, preenche um cadastro. O meu objetivo é que vocês se cadastrem para assistir as aulas. Esse é um objetivo. Eu tenho objetivo, eu quero que o meu vídeo seja o vídeo mais visualizado de todos os tempos.
Só você gastar dinheiro e fazer seu vídeo aparecer para o maior número de pessoas. As pessoas vão assistindo, a visualização do seu vídeo aumenta. Você tem conversões. Quem trabalha com venda direta, diferente da gente, você tem uma conversão de venda. Eu quero vender um determinado produto. Ou uma conversão é o cara pegar o telefone e ligar para você. Ou ele clicar lá no botão para falar com você no WhatsApp. Meu objetivo é... E aí, o que você faz? Por que é importante o objetivo? Tanto o Google quanto o Facebook, eles têm robozinhos que trabalham para você. Todo mundo que entra, ele marca e ele aprende por uma inteligência artificial qual é o perfil de pessoas que passariam em atendimento com você. Quando ele atinge 50 eventos, ele começa a entender quem é o tipo de público que está interessado em agendar uma consulta com você. E aí ele começa a anunciar para aquele público específico. Diferente de uma panfletagem. Você não sabe quem que é. Você sai distribuindo e aí você não sabe. Quando você tem o marketing digital, você tem essa ferramenta de inteligência artificial. Então, isso facilita todo o processo. Beleza. E você consegue traquear também mais uma coisa, trazer o cara para o estabelecimento. Por quê? Todo celular tem GPS. Então, você consegue saber isso. Ô Marcelo, então, se a pessoa ela quer uma coisa mais profissional, ela pode contratar alguém, certo? Uma agência, como você disse, né? Eu estou tentando simplificar a coisa aqui, né? Porque é muita informação valiosa, né? Se a pessoa ela quer profissionalizar o perfil dela, né? Ela pode contratar uma agência, não vai ficar tão barato assim, mas quando você procurar uma agência, ela vai te perguntar o que você quer fazer. Então, você tem que ter muito claro. Então, para você hoje que está querendo investir na internet, comece ontem, já comece. Mas para você que está querendo investir na internet, não pense assim, quanto que eu vou gastar. Não. Primeira coisa que você vai pensar é, qual é o meu objetivo de investir, de anunciar na internet? Qual é o meu objetivo de fazer propaganda na internet? Antes de você pôr qualquer 10 centavos. O meu objetivo, isso é o que a gente sempre conversou lá no começo, eu e o Marcelo. O meu objetivo é atrair, por exemplo, vou dar uma coisa mais simples, atrair pacientes para o meu consultório. Show. Então, esse vai ser o meu objetivo com a mídia social. Segundo, qual é o meu nicho? Com que tipo de paciente que eu trabalho? Com que tipo de público? Qual é o meu público-alvo? Segunda coisa, defina isso. Pense essa semana em cima disso. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu público-alvo? E terceiro, esteja preparado para olhar o Instagram, olhar o Facebook, que seja, como um trabalho seu. O Instagram hoje, para mim, não é diversão. O Instagram, para mim, hoje é trabalho. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está dentro do Instagram, você pode também relaxar, você pode postar coisas que você quiser, enfim, da sua vida, né? Não tem problema algum. Mas você deve, na verdade. Você deve. Mas, para mim, o Instagram, né, hoje ele é essencialmente o local onde nós divulgamos o nosso trabalho, que é levar para vocês a fisioterapia nas dores de cabeça. Né, atingir o maior número de fisioterapeutas, como hoje nós temos alunos aí de Portugal, enfim. Né? Então, objetivo, seu público-alvo, que a gente chama de nicho, e a constância. Né? Aproveite para pensar no qual é o seu público-alvo, definiu, ok, então agora eu vou começar a trabalhar esse público e esteja preparado para usar o Instagram como trabalho e, se possível, trabalhar todo santo dia nele. Todo santo dia nele. Tá? Né, aquela coisa, né, Marcelo? Se você tem vergonha de gravar vídeo, de fazer live, não tem problema. Comece com arte simples. Peça para alguém começar a fazer artes para você, rápida, coisas que comunicam. O Instagram não é para você ensinar um monte de coisa, escrever um monte de texto. A gente vê muito isso, eu acho que agora vale. Tudo isso que eu estou falando, gente, eu aprendi com o Marcelo, tá? Tem gente que fala assim,
posta uma coisa no Instagram e fala assim, continua nos comentários. A partir do momento que eu leio, continua nos comentários, eu paro de ler. Porque o Instagram é para você jogar uma informação rápida, curta, objetiva, precisa, é chamar a pessoa. É como o Marcelo fala, o call to action, né? É chamar a pessoa para algo. Né? Então, eu quero que ele conheça o meu trabalho. Então, ele clica no meu perfil, aí ele vai procurar o meu site, ele vai procurar marcar consulta, ele vai procurar saber do meu curso, né, Marcelo? Então, dê preferência a fotos, a vídeos curtos, a pouco texto, né? Não fique elaborando textos muito complexos, dependendo do seu público até pode, mas textos muito complexos, texto muito longo, porque a letra é pequenininha, é cansativo, as pessoas não estão no Instagram para estudar, as pessoas estão no Instagram para ver as informações e o que interessar, aí ela vai se direcionar para o que ela quer, ou para marcar consulta, ou para fazer um curso, tudo mais, tá? Então, várias vezes o Marcelo falava assim, eu preciso que você faça um stories de 15 segundos. A coisa mais difícil para mim, gente, é fazer um stories de 15 segundos. Cada bloquinho dos stories são 15 segundos. Então, um bloco de 4 stories, cada storyzinho são 15 segundos. Eu precisava passar a informação em 15 segundos. Né? E tem gente que não tem paciência para assistir 15 segundos. Né? Então, acho que essas dicas são interessantes também, né, Marcelo? Aproveitar, tem uma pergunta aqui da Andrea no YouTube, ó. Ouvi dizer que o Instagram está em decadência. É válido ainda investir nele para a captação de pacientes? O que você acha, Marcelo? Sim, Andréa. Na verdade, existem fases de toda a plataforma. Todas elas, inclusive. Exemplo, você acha... eu vou jogar uma pergunta de novo. Você acha que o Facebook está em decadência? Eu, praticamente, eu quase não uso o Facebook. Eu também. Só que eu não sei agora o dado exato, mas eu acho que chega a quase 40%, alguma coisa assim. É bastante brasileiro que acha que a internet é o Facebook. Interessante. Então, o Facebook ele continua sendo a plataforma que é mais visualizada das redes sociais. E, o Facebook, teoricamente, a fase dele já foi lá atrás. O Instagram, ele está passando por modificações. Então, o Instagram ele é diferente. Por quê? O Instagram ele é algo mais... Você pega o celular, você está no flow. Você está lá passando o dedinho para cima, assim, ó. Aí você para. Você está lá. Aí você para. Então, são coisas rápidas. Se você analisar, o Instagram ele é muito rápido. Você vai lá, viu uma foto, um vídeo, os vídeos estão ali, 1 minuto, porque as pessoas não querem mais, se elas quiserem, elas vão para outra plataforma, e aí que entra o Facebook ele veio para bater de frente hoje é para bater de frente com o YouTube, basicamente. O Instagram hoje, você tem 1 minuto para falar, e aí, tem vídeos maiores que é o IGTV, legal, mas é 1 minuto. Quando você gosta, você é redirecionado para o IGTV. Ó, a Helena falando que lá em Portugal o Facebook é mais usado. No Brasil também é. E agora a gente está com a moda do TikTok. Só que o TikTok ele tem uma pegada muito mais de brincadeira. Ele vem do pessoal mais novo, que começou ali. E outra, o TikTok está injetando pesado em marketing. Eu quase nunca assisto televisão. E esses dias eu estava na minha mãe lá e ela estava assistindo Jornal Nacional, e passou a propaganda do TikTok no intervalo do Jornal Nacional. Hoje, para você postar vídeo no TikTok, você ganha dinheiro. Então a galera tá louca lá dentro porque eles estão ganhando dinheiro. Quando acabar tudo isso, eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe. O Instagram, ele é a principal vitrine do Brasil. Hoje, se você quer... exemplo, pensa no seu consultório como se fosse uma loja. Qual é a vitrine? Instagram. Você vai passar várias coisas, você vai colocar várias peças ali na frente para o pessoal conhecer o seu trabalho. E aí, ele vai entrar em contato com você e vai agendar para experimentar a peça de roupa. É mais ou menos a mesma coisa. Você precisa estar no Instagram. Não importa. Você precisa estar no Instagram. Lá é a principal vitrine hoje. Você tem que estar lá.
Você tem que fazer posts, stories é stories rápidos também. O que eu brinco com o Samuel, pessoal. O Samuel fala pra caramba, né? Isso é legal falar. Ele gosta de falar, isso não é verdade? Ele gosta de... Uma das grandes características marcantes dele, que ele explica, e aí ele volta, porque aí fica mais fácil para a gente guardar. Só que o Samuel ele tem uma dificuldade gigantesca para fazer stories, porque o stories ele foi criado em 4 blocos de 15 segundos. Não é para você gravar 5 minutos de stories. Ninguém assiste, gente. Ninguém assiste. Você assiste. Quando começa um monte de stories falando, mesma coisa, falando. A gente já passa. Pula. Né? Então, stories é 4. No máximo 6. Então, faz isso. As pessoas cansaram um pouquinho das lives. Hoje, se você for ver, tem menos pessoas aqui. Sabe uma coisa porque as pessoas falam que também o Instagram está em decadência? Eu costumo comparar o Instagram, essas empresas. Como essas empresas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro com o máximo de tempo que vocês passam dentro da plataforma delas. E aí elas ganham dinheiro referente à quantidade de anúncios que passam ali. Então, quanto mais tempo você ficar na plataforma deles, mais espaços de anúncios ele vai conseguir mostrar para você. Mais você pode consumir. Exato. E vamos pensar, eu não sei se na cidade de vocês tem isso. Vocês já foram numa feira de rua? Vocês vão na feira. Tem lá a barraca do queijo. Essa é típica. A barraca do queijo sempre tem um pratinho ali, com vários pedacinhos de queijo, para você ir lá e pegar um pedacinho. É para matar a fome aquele queijo? Não. Mas você consome um pouquinho e aí depois você compra o queijo maior. No Instagram, no Facebook, em qualquer outra plataforma, ela dá o queijinho. No começo, ela dá aquilo para você de graça. Ela não vai cobrar nada por aquilo, ela não vai ficar passando um monte de propaganda, as pessoas nem sabem anunciar aquilo. Ela vai entregar. Antigamente você fazia um stories, ou sei lá, pensa 2 anos atrás. Você fazia um post, tinha lá, você tinha 500 seguidores, você tinha 200 curtidas. Hoje você tem 5.000 seguidores, você posta coisa, você tem 50 curtidas do mesmo jeito. Então, por quê? Ele entrega menos. Para quê? Para que você gaste para levar a sua notícia para frente. Porém, aquelas pessoas que fazem com que as pessoas fiquem dentro do Instagram, é interessante para o Instagram. Então, se o seu conteúdo é de alto impacto para as pessoas e faz com que elas gastem 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora dentro do Instagram, para ela é interessante. Se o seu conteúdo ele é de alto impacto, ele distribui para mais pessoas. É uma regra. É assim que funciona. Então, igual o queijinho, ele te dá um pouquinho. Depois que você começa a consumir e você gosta, você precisa comprar aquilo dele também. Por isso que anúncio hoje, você não pode ficar fora disso. Exatamente. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta é só mandar aqui. O que eu queria que ficasse claro aí, né? O que eu falo aqui, gente, como eu sempre falei, o que eu estou falando aqui na live, não é da minha cabeça. Eu fui aprendendo com o Marcelo, tá? Não deixem número 1, né? Eu gosto sempre de, acho que porque ter essa veia de professor, né, Marcelo? Eu acho que a gente gosta sempre de tentar deixar o mais didático possível. Se a gente fosse resumir o que a gente falou nessa live comece ontem a trabalhar no online. Escolha o Instagram. Número 2. Escolha o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo com o Instagram? Atrair cliente? Atrair fisioterapeutas? O meu é atrair fisioterapeutas para aprenderem sobre dor de cabeça. Número 3. Então, seu objetivo é esse? Então, seu nicho é paciente? Seu nicho é fisioterapeuta? Qual é a idade do seu nicho? Qual é a idade da sua população? Você trabalha com neurologia infantil? Você tem que trazer mães, pais, né? Não crianças, mas mães dessas crianças. E você consegue segmentar perfeitamente. Você consegue segmentar a mãe, o pai, a pessoa que se formou em 1 ano, a pessoa que se formou em 10 anos, a pessoa que gosta de, sei lá, tudo você quase consegue segmentar. Você consegue segmentar hoje, depois dá uma fuçada lá no Instagram. Você consegue segmentar
exatamente o público que você quer. E outra dica de gratuito, Samuel, desculpa cortar você. Não. Quem não quer gastar um centavo com um curso de marketing digital, não tem problema. A melhor empresa para explicar como você anuncia no Facebook chama-se Facebook, porque eles querem que você gaste lá. Tem lá a central de ajuda do Facebook. Anota aí, pessoal. Central de ajuda do Facebook. Anota aí, lá pessoal. Tem todo o passo a passo. Todas as perguntas e respostas estão lá dentro. Lógico que lá é tudo uma questão técnica. Às vezes é difícil você ler lá, porque não tem o passo a passo. Clica aqui, faz isso, aquilo ali. Mas lá, todas as dúvidas, todos os grandes players do mercado que trabalham com tráfego, ele precisa ler constantemente a central de ajuda do Facebook. Lá é o principal meio de aprendizado para as outras pessoas. Invista um tempinho nisso, viu, pessoal? Vai fuçando, vai aprendendo, tem muita coisa no YouTube também, mas as dicas que nós estamos dando aqui são as dicas que nós utilizamos, né, no nosso negócio, as dicas que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? E a dica mais importante, a partir do momento que você pegou o seu objetivo, pegou o seu nicho, você tem que começar a produzir conteúdo para o seu público. E não é postar no telefone da sua clínica no Stories hoje, segunda à noite, e postar na outra segunda. Não é falar sobre dor lombar hoje à noite e falar só semana que vem. O Instagram tem que ser educado. O Instagram tem que ser educado. Ele tem que entender que o seu conteúdo é relevante. Como é que ele entende que o seu conteúdo é relevante? Você fazendo isso todo santo dia. Não adianta. Você tem que fazer algo, ou lá no feed, ou lá nos seus stories, todo santo dia. Coisas curtas, rápidas, precisas, objetivas. Tá bom? Quer conhecer mais o seu público? Veja que eu faço sempre isso. A gente sempre faz isso. Quer conhecer mais o seu público? Caixinha de perguntas lá nos stories. Você conhece o seu público. Quer conhecer mais o seu público? Tem enquetes. Faça enquetes. Você que me segue aqui, quantos anos você tem? Qual a sua profissão? Você, por exemplo, investe em Instagram, sim ou não? Você tem dor nas costas, sim ou não? Cada um vai ter aí o seu objetivo, né? Então, use à vontade os stories, use à vontade o feed, tá? Mas é todo santo dia. A coisa mais difícil, né, Marcelo? Exato. Todo santo dia. Comece não gastando. Enquanto isso, você vai estudando. Não vai jogar dinheiro, dar dinheiro para agência, assim, à torta direito, não. Sim. Comece jogando informações no seu Instagram, no seu Facebook. Ele vai começar a rodar. Você empurrou a roda, assim, ó. A roda tá parada, você empurrou a roda. Né? Hoje a gente tem... eu comecei com 600, 700 seguidores. E eu não fazia nada. Na época, com o Instagram, você não precisava fazer nada, tinha gente. Hoje, nós estamos quase com 12.500. Né? 12.500 pessoas no Instagram. E, se Deus quiser, cada vez crescendo mais. Né? E veja que eu não faço entretenimento. A gente não faz entretenimento. A gente faz... É mais fácil crescer. Muito mais fácil. Então, por que essas pessoas têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 30 milhões de pessoas, né? Ninguém que fala sobre ortopedia, sobre neurologia, tem 30 milhões de seguidores. É só BBB, é só celebridade. Que é entretenimento. É legal, ok, mas não te acrescenta nada. É só você distrair. É difícil você ter pessoas interessadas, um número muito grande de pessoas interessadas em conteúdo técnico. Então, veja, o meu público, nosso público, o meu e do Marcelo, nós somos sócios, é um público extremamente fechado. Extremamente fechado. Tá? Mas é assim que funciona. Né? Então, não ache que você vai conseguir seguidor de uma hora para outra, que você vai conseguir engajamento de uma hora para outra. É pouco a pouco. A regra geral, a regra mais importante que eu e o Marcelo a gente segue, que o Marcelo sempre bate, é a constância. A consistência, que é todo santo dia você produzir algo. Mesmo que aqui não tenha fisioterapeutas, tenha pessoal assim, tem massoterapeuta, tem outros profissionais, produza conteúdo todo santo dia. São regras simples.
empurre a roda, dê o primeiro empurrão na roda, a roda vai começar a girar, o Instagram e o Facebook vão começar a entender, você vai começar a educá-lo, a entender que você está produzindo conteúdo que ele precisa jogar para outras pessoas. Dali um certo tempo, dali alguns meses que a roda começou a girar, você vai ver que vai aumentar o número de visualizações dos seus stories, do seu feed, número de curtidas, aí você começa a pensar em pôr grana. Fuça um pouquinho no Instagram, acho que é uma dica legal que eu lembrei agora, Marcelo, fuça um pouquinho no Instagram, porque hoje, o Marcelo está falando de métrica, dá uma olhadinha lá no Instagram, que vocês vão achar quantas curtidas, lógico, teve o seu post, quantas visualizações teve o seu vídeo, quantas pessoas compartilharam o seu vídeo ou sua foto, quantas pessoas conseguiram ver que não eram seguidores suas. Então você consegue ter tudo ali para você trabalhar. Esse conteúdo foi legal, então eu vou investir de novo nesse conteúdo, né? Vou dar uma coisa que é coisa nossa, da empresa. A gente tem um vídeo falando sobre um teste. Esse vídeo é um vídeo muito bom que as pessoas gostam muito. Dali uns 5 meses a gente reposta de novo, porque é um vídeo que pela métrica foi muito bom. Então a gente põe de novo. Então um post seu que foi bom, dali 2, 3 meses, reposta. Todo mundo faz isso que trabalha com Instagram. Então, fiz, vai ter que fazer tudo de novo. Não, dá uma olhadinha lá, 2, 3 meses, aquele vídeo foi bom. Então, tudo isso tá no Instagram. Dá uma fuçadinha lá, você vai perceber tudo isso que a gente está falando. Certo, Marcelo? Certo, quero dar 2 dicas a mais. Vai lá. Eu falei de agência, né? Tome muito cuidado com agências, quando você vai procurar alguma agência para fazer. Sempre, hoje tem uma pessoa que ela é especialista em fazer anúncios. Quem é essa pessoa? Chama-se gestor de tráfego. Essa é a pessoa que sabe realmente fazer o anúncio. Se você quiser contratar uma agência de publicidade, é interessante você fazer procurar uma agência para te ajudar no desenvolvimento dos posts, tudo. Mas quem entende realmente sobre anúncios, tanto no Google quanto no Facebook, é um gestor de tráfego. A maior parte das agências tem um gestor de tráfego lá dentro. Então é interessante você perguntar sobre as métricas. E que nem eu falei para vocês, o objetivo seu tem que estar muito claro. Se você quer atrair cliente, não adianta você ficar focando em ter curtida, em comentário. Então você tem que focar em atração de cliente. Então você tem que ter muito claro esse objetivo que você tem, que é quem geralmente faz isso é um gestor de tráfego. Outra coisa que eu queria falar, quando você faz anúncio, pessoal, existem algumas coisas que você não pode anunciar. Tem algumas coisas que não adianta você fazer. Que exemplo, você que sofre com dor de cabeça. Você escreve lá no post uma pessoa com dor de cabeça. Esse anúncio não vai passar. Porque tudo que acomete a pessoa, a não ser que você está lá explicando, entenda o porquê a fisioterapia pode ajudar nas dores de cabeça. O Facebook ele não gosta muito de direcionamento direto e reto. Exemplo, você que está com depressão, clique no link abaixo e entenda como se curar. Não, ele não gosta disso. Então, você tem que ter algumas coisas que você tem que pensar. Então, você tem que educar o cara. Aprenda 5 dicas para você aliviar as suas dores de cabeça. Aprenda o porquê que a fisioterapia é importante no atendimento de dor de cabeça. Então, quando você coloca algum anúncio direto, ele não gosta. Tipo, você que está com dor nas costas, você tem hernia de disco, então clica aqui embaixo e faça o seu tratamento. Não vai passar. Então, você tem que ter algumas coisas de educação. Você precisa ensinar algo, você tem que trazer alguma coisa de valor para aquele paciente, e a palavra você, ele não gosta muito. Então, quando você colocar você tem dor nas costas, ele vai reprovar, principalmente por causa da palavra você. Então, é algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Beleza. Pessoal, passamos um pouquinho da hora aqui, mas a conversa é muito boa, dá pra gente ficar aqui até meia-noite. Se não fosse o Instagram, tinha acabado na hora. É verdade. O Instagram deu trabalho pra gente hoje, e isso acontece mesmo, tá?
Isso eu acho que é até legal, só para a gente finalizar, gente. A nossa live aqui, para quem chegou agora há pouco, a nossa live no Instagram caiu 2 vezes. O que a gente fez? A gente recomeçou. 3 ou 4. Não. Foi no mínimo 3 vezes. Número 3. A nossa live no Instagram caiu 3 vezes. 3 vezes. Hoje, o Instagram parece estar instável. Isso aqui, o que a gente fez? Caiu 3 vezes, a gente voltou 3 vezes. A gente voltou. Por quê? Porque isso se chama consistência, isso se chama constância. Então, no primeiro obstáculo ali, você desistir, falar, é difícil, não entendi, beleza, outro não desistiu e vai continuar. Ah, eu vou parar por aqui. Beleza, você para, o outro continua. Ah, eu vou parar a live, deu pau. O cara vai continuar, o outro que está fazendo live do mesmo assunto vai continuar. Ele vai levar o conteúdo de você. Ninguém começa gigante, ninguém começa grande. Absolutamente. Todo mundo começa pequeno. Põe isso na tua cabeça. Primeira vez que você fizer live, vai ter 2 pessoas, 3 pessoas. Tá tudo certo. E vai ter live que você tá com um monte de seguidor e aquele dia tem pouca gente. Isso não interessa. Você fez um post, deu pouca curtida, não tem problema, faz um próximo. É normal. Faz melhor, vai fazendo. É normal. Não se preocupe com isso, tá? Bom, espero, gente, que essas dicas aí do Marcelo, coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, possam ter ajudado. O pessoal que está no YouTube, o pessoal que está aqui no Instagram, muita gente que estava no Instagram foi lá, migrou para o YouTube, né? Ficou ali porque acabou caindo no Instagram, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não mandem para mim, mandem para o Marcelo. A parte técnica, mandem para o Marcelo. Mas, claro, podem mandar para mim também. Se eu não souber responder, eu vou mandar para o Marcelo. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Deixei meu Instagram aqui, pessoal que está no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar, a gente vai respondendo lá, não tem problema nenhum. Marcelo Matos, com um T só, _ osteopatia. Marcelo Matos, _ osteopatia. Marcelo, obrigado. A gente se vê, se Deus quiser. Bom, eu acho que a gente amanhã no consultório. Amanhã no consultório. A gente é sócio no consultório também, viu, pessoal? Não é só na empresa, não. Tá bom. Gente, boa noite, fiquem com Deus, bom descanso. Essa live está salva no YouTube apenas até amanhã, tá? Então, 24 horas. Aproveitem. É aquele queijinho que o Marcelo falou, né? Então, vai lá. Aproveitem que a live tá no YouTube, Samuel Lodovici. E tá? Se você não curtiu ainda, clica no botão curtir aí. Se inscreve no canal. Beleza? Até amanhã nos posts aí do Instagram, gente. Até mais. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, gente. Boa noite. Até mais, gente. Até mais.